Salve, salve, queridos alunos e alunas! Vou começar essa aula com vocês falando sobre as principais características dos movimentos sociais. Como a gente pode ver aí neste infográfico, os movimentos sociais eles sempre aconteceram na história de todas as sociedades, independente do período histórico, os movimentos sociais eles sempre estavam aí eclodindo. Normalmente, esses movimentos sociais eles vão ser resultantes aí de algum conflito dentro da sociedade, onde sujeitos ou grupos sociais não concordam com uma determinada situação e buscam aí uma maneira para modificar essa situação, resultando em conquistas de direitos sociais, econômicos e políticos. Eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos desses movimentos sociais que aconteceram aí ao longo da nossa história. Nós podemos ver aí o primeiro, a luta entre patrícios e plebeus e as revoltas de escravos que aconteceram na Roma Antiga. Nós vamos ter também, durante a Idade Média, as chamadas Jacqueries, que foram revoluções camponesas que aconteceram aí na França do século XIV, 1300. Os movimentos sociais eles vão estar sempre atrelados à reivindicação de direitos. Na verdade, a reivindicação de direitos vai ser o elemento que vai gerar o movimento social, que nada mais é do que resultado aí de inúmeros conflitos sociais. A relação com o Estado dentro dos movimentos sociais quase sempre ela é conflituosa. O movimento social ele também caracteriza-se pela organização, pela estruturação e ações coletivas. A força do movimento sindical, na grande maioria das vezes, está atrelada à sua proposta, onde essa proposta está relacionada, atrelada a um projeto, que vai ter aí a sua orientação política e ideológica, e a sua organização, que é a execução deste movimento social. Hoje, com as redes sociais, está cada vez mais fácil você estruturar, organizar um movimento social em busca de uma causa ou em busca de alguns direitos específicos. Vamos aí para o segundo infográfico. Nesse segundo infográfico, nós vamos ver aí os movimentos sociais do chamado Brasil contemporâneo, Brasil de 1789 até os dias atuais. O que a gente consegue observar aí é que o operário brasileiro ele foi o grande responsável ou o grande encabeçador dos nossos movimentos sociais, organizando aí greves nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo entre 1880 e 1900, entre 1880 a 1929. Os primeiros movimentos sociais aqui no Brasil estavam atrelados aos trabalhadores assalariados, que tinham aí como lideranças imigrantes europeus, principalmente italianos e espanhóis, que vieram aqui para o Brasil no início do século XX, no início de 1900. Esses imigrantes tinham introjetados neles uma grande ideia pautada aí no anarcossindicalismo, nas ideias anarquistas que pipocavam aí na Europa do início do século XX. Eles tinham aí como base política, como projeto político aqui para o Brasil, uma nova organização da sociedade, pautada aí numa sociedade mais igualitária, onde nós teríamos o fim da exploração do homem pelo homem, o fim da propriedade privada, a coletivização dos meios de produção. Isso quer dizer que fábricas e terras não pertenceriam mais a uma única pessoa, a administração, a organização das fábricas, a produção ela seria coletiva, uma grande solidariedade entre os trabalhadores, que é formado aí pela classe trabalhadora. Então, essas são as principais características desse movimento operário aqui no Brasil. Nesse terceiro infográfico, ainda falando dos movimentos sociais no Brasil contemporâneo, nós vamos ter a Greve Geral Anarquista de 1917, onde 35 mil trabalhadores aqui em São Paulo e 60 mil trabalhadores no Rio de Janeiro pararam e levaram aí as outras regiões e outros trabalhadores em todo o país pararem também. As principais reivindicações desse movimento grevista em 1917, pautado aí nas ideias anarquistas, era limitar a jornada de trabalho a 8 horas, a 8 horas diárias,
era acabar com o trabalho de menores aqui no Brasil, aumentar a segurança nos locais de trabalho, reduzir os valores dos aluguéis em todo o Brasil, reduzir o custo dos alimentos, os trabalhadores terem o direito a sindicalizar-se, organizarem-se aí em sindicatos, a libertação aí dos operários presos durante a greve e a recontratação dos grevistas que foram demitidos. Percebam que esse movimento de trabalhadores, além das reivindicações trabalhistas, vão ter por trás aí também as reivindicações sociais, como redução dos valores dos aluguéis, redução do preço dos alimentos. Nós vamos ter aqui também no Brasil outros movimentos sociais que foram permeando aí a nossa história. Nós vamos ter aí a Guerra de Canudos, entre 1896 e 1897, quando o Antônio Conselheiro ele é o grande líder de uma comunidade, a comunidade de Canudos, na região nordeste aí do Brasil, mas especificamente no estado da Bahia. Essa comunidade ela foi destruída pelas tropas do governo federal, já que o governo acusava esse movimento de monarquista e o Brasil tinha acabado de se tornar aí uma república. Nós vamos ter a revolta da vacina no Rio de Janeiro no ano de 1904, quando Oswaldo Cruz, um médico sanitarista, ele obriga a população do Rio de Janeiro a vacinar-se. A revolta da Chibata, em 1910, no Rio de Janeiro também, quando marinheiros negros rebelam-se contra os castigos físicos que recebiam aí dos seus superiores, e a Guerra do Contestado, entre 1921 e 1916, onde de um lado nós vamos ter os pequenos produtores e do outro lado os grandes produtores e o governo federal, acontecendo aí na divisa dos estados do Paraná e Santa Catarina. Então esses são alguns movimentos sociais que permearam aí a nossa história. Nesse próximo infográfico, vou falar um pouquinho sobre os novos movimentos sociais. A partir de 1960, o que nós observamos aí são grandes mudanças sociais, econômicas e culturais em todo o mundo. Nós vamos ter os movimentos sociais contra principalmente o desemprego, movimentos sociais contra a péssima qualidade na saúde, no transporte coletivo, moradia, custo de vida. Os movimentos sociais, então, tornam-se mais amplos. Nós vamos ter uma ampliação das pautas dos movimentos sociais. Esses novos movimentos sociais vão ser pautados também numa postura ética e uma política comum, onde os sujeitos coletivos são autônomos e independentes. Isso quer dizer que esses movimentos sociais normalmente vão desatrelar-se de instituições e de grupos sociais já consolidados. O objetivo é não se deixar cooptar, não se deixar manipular e lutar pela democracia no país. Nós vamos ter também nesses novos movimentos sociais uma construção de políticas públicas alternativas que defendam principalmente os direitos humanos e os direitos sociais. O que vai caracterizar também esses novos movimentos sociais é essa luta pela cidadania relacionada à cidade, ou acesso à cidade como um todo. Nós vamos ter aí uma ampliação, uma luta pela ampliação dos direitos das mulheres, homossexuais e negros, e também movimentos sociais que buscam aí a defesa do meio ambiente no seu sentido mais amplo. No próximo infográfico, nós vamos ter aí como os movimentos sociais vão se comportar no século XXI, no início aí do ano de 2000. O que a gente observa é que esses movimentos sociais do início do século XXI vão ter características diferenciadas, eles vão surgir a partir de uma realidade política, econômica e cultural de cada época, né? Poderia dar alguns exemplos para vocês. Os movimentos aí pró-impeachment da Dilma Rousseff, com o movimento MBL encabeçando esses movimentos sociais. Nós vamos ter recentemente, né, nessa semana, uma organização dos estudantes e professores no Brasil todo protestando contra os cortes na educação de uma forma geral. Esses movimentos sociais do século XXI, na grande maioria das vezes, surgem a partir do momento em que o Estado se mostra incapaz de atender aí às necessidades dos diferentes grupos sociais, aumentando as desigualdades sociais,
Então, quando esse Estado ele não tem a sua figura presente em determinados locais, os movimentos sociais assumem o papel do Estado e exigem do Estado que ele crie aí uma infraestrutura para o bem-estar da população de uma determinada região. Para finalizar essa aula com vocês, eu trouxe uma frase do texto de onde eu tirei essas informações para a aula que diz o seguinte: que nós devemos exercer toda a nossa capacidade de pensar criticamente quando lemos ou ouvimos os noticiários que os meios de comunicação e as pessoas que produzem o que vem na TV e na internet apresentam a respeito dos movimentos sociais em geral. O que eu estou querendo dizer para vocês e alertá-los é que devemos ser extremamente criteriosos e críticos a partir do momento em que a mídia nos traz movimentos sociais estão reivindicando efetivamente o que essa mídia ela quer passar sobre esse movimento social para que não nos deixemos manipular e não pendamos para lados aí que não sejam reais. Bom, queridos alunos e alunas, eu termino essa minha aula. Estudem e estudem.